Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês 8 lições que eu aprendi em 3 anos viajando o mundo. Lembrando que essas lições são lições da vida, você não necessariamente precisa viajar o mundo para aprender, mas eu sinto que viajando eu pude ter acesso a esses aprendizados de forma mais rápida. E eu espero que esse vídeo possa te fazer refletir um pouco sobre essas questões. Bora lá? A primeira lição que eu aprendi é que eu sou uma eterna ignorante. Nós somos eternos ignorantes, né? Às vezes a gente acha que sabe de tudo. E eu acho que a pessoa que tem certeza que sabe de tudo é a que mais precisa saber das coisas. Quando eu comecei a viajar, eu tive acesso a muitas coisas diferentes. Era como se eu vivesse dentro de uma bolha e viajar foi como se eu tivesse estourado essa bolha. Então eu tive acesso a modos de viver diferentes, culturas diferentes, pessoas, lugares, idiomas. Então, assim, eu aprendi muita coisa e quanto mais eu aprendi, mais eu me dei conta de que eu não sei de nada. Eu tô sempre aprendendo algo novo e apesar de 3 anos nessa vida em movimento, eu sempre me surpreendo com as coisas que a vida coloca no meu caminho. A gente não tem aquela coisa de chegar lá, porque o lá ele não existe. A gente vai estar sempre aprendendo coisas novas. Essa foi uma lição muito importante. Eu não sei de nada, eu tenho muito que aprender ainda. A segunda lição foi que eu me dei conta de que eu não preciso de tanto como eu achava que eu precisava. Por exemplo, eu era uma pessoa muito consumista. Todo mês eu tava ali comprando roupas novas. Acho que para preencher um vazio que existia dentro de mim, então comprar me dava aquela sensação de satisfação, sabe? E também aquela coisa, né, de ir pro rolê com um lookinho novo todo final de semana. E depois que eu comecei a viajar, eu vi que não dava para levar tudo na mochila, porque quando a gente viaja, gente, menos é mais. Então eu comprei uma mochila de 40 litros e coloquei o que eu podia ali. E no decorrer da viagem, eu comecei a me dar conta de que eu não precisava daquilo tudo de roupa. Quando eu comecei a viajar, eu pensei, nossa, eu vou sentir muita falta dessas roupas que eu vou deixar. Mas na verdade não, foi o contrário. Eu acabei tirando roupas da minha mochila e deixando pelo caminho, porque eu não queria carregar mais peso. E eu via que eu não tava usando a roupa, então por que eu ia levar comigo, sabe? E como viajante, eu comecei a conhecer mais sobre o minimalismo. E assim, depois que eu aderi isso na minha vida, foi muito bom. Porque realmente eu me sinto melhor quando eu tenho coisas que eu realmente uso, sabe? E quando eu vejo que eu não tô usando mais, que eu não preciso mais, ou eu dou pra alguém, ou eu descarto. No caso, eu descarto quando realmente não serve mais pra nenhuma outra pessoa. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo de uma influencer, que é mochileira também, que ela falou basicamente assim: eu prefiro ter a mesma roupa em vários lugares diferentes do que tá com roupas diferentes no mesmo lugar. E isso, assim, nossa, foi excelente, foi uma reflexão que mexeu muito comigo e que me fez aderir, de fato, ao minimalismo. Então eu comecei a usar mais meu dinheiro para coisas que realmente faziam sentido para mim. Viajar, me conectar com novas culturas e não apenas comprar, comprar e comprar sem precisar, sabe? Sem porquê, somente para poder preencher esse vazio que existia dentro de mim. A terceira lição que eu aprendi foi sobre desapego. Eu acho que para você mudar de vida, você tem que se desapegar daquilo que você é hoje, para você se tornar uma pessoa melhor e conseguir alcançar objetivos lá na frente. Então, foi muito difícil construir isso, mas foi necessário. E esse desapego também serve para as despedidas, que inclusive me enganaram. Falaram que as despedidas era algo que eu ia me acostumar com o tempo, mas é mentira. Eu nunca me acostumei e várias pessoas que eu conheço que fazem mochilão há anos também não acostumaram. O que acontece é que a gente aprende a lidar com isso de uma maneira mais equilibrada. A gente sofre, eu sofro muito, ainda mais quando eu conheço pessoas maravilhosas em que eu gostaria de seguir viagens juntas, mas cada um tem um caminho ali diferente, tem destinos diferentes, então a gente tem que aprender a dizer adeus, né? Tem pessoas aí, gente, que, sério, eu queria muito ver de novo, mas eu não vi até hoje. E eu não sei se eu vou ver, sabe? E é isso, a gente tem que saber lidar com essa questão do desapego pra tudo na vida. Agora eu vou falar da quarta lição, que foi aprender a estar mais presente. Eu sempre fui aquela pessoa meio avoada, que às vezes estava conversando com alguém
e a pessoa tava ali me explicando uma situação e eu tava ali, sabe, pensando no que eu ia fazer depois ou no dia seguinte. E assim, vivendo viajando com constantes despedidas, eu comecei a valorizar mais os momentos simples, como por exemplo, sentar na praia e assistir o pôr do sol com aquela pessoa incrível que você tá passando aqueles dias. E eu comecei a valorizar muito isso, esses pequenos momentos, sabe? Pequenas trocas, pequenas conversas que foram muito importantes pra mim. E também o fato de quando eu sentia a necessidade de fazer uma pausa e ver minha família, aproveitar aquele momento, né, com a minha mãe, com meu irmão, com as minhas amigas, porque eu sabia que logo em seguida eu ia viajar de novo. E eu sou uma pessoa que eu viajo sem passagens de volta. Então eu fico pensando, eu não sei quando eu vou ver eles de novo. Então eu quero aproveitar ao máximo. Então, assim, ser presente é algo muito valioso. Quantas vezes você deixou de prestar atenção na conversa porque você estava ali distraído pensando nas suas coisas, na sua vida, e talvez você tenha perdido um momento legal, um momento de aprendizado importante. Então, assim, seja presente. Eu acho que essa é uma coisa muito importante, sabe? E a quinta lição que eu aprendi foi que nada nessa vida é de graça. Eu comecei a viajar tendo pouco dinheiro, apesar de muitas pessoas acharem que eu tava com muito dinheiro. Eu não tava. É tanto que eu troquei hospedagem por trabalho. Eu vendi brigadeiros nas praias, nas pracinhas das cidades para conseguir ir me mantendo enquanto eu viajo. Caso vocês queiram um vídeo sobre isso, deixe um comentário aqui que eu posso pensar em fazer um desses para vocês e explicar com mais detalhes. Eu tinha aquele pensamento de que, eu tô me hospedando de graça, mas na verdade não era de graça. Eu tava pagando pela minha hospedagem, mas não era em dinheiro, eu tava pagando pelo meu serviço. Por exemplo, fazendo limpeza para poder ter uma cama para dormir. Ou, por exemplo, quando eu saía com umas pessoas que estavam com mais dinheiro que eu acabava não gastando tanto, porque eu não tinha aquele orçamento, né, pra ficar gastando. Eu realmente gastava com aquilo que eu precisava, que era comer e me mover, né, porque movimento é o que a gente mais gasta quando viaja. Então, muitas pessoas viam que eu tava sem dinheiro e pagavam pra mim. Então, eu tinha aquele pensamento de, é possível viajar com pouco. E sim, é possível, mas nada é de graça. Se você não tá gastando, tem alguém que tá ali pagando por você, pra você, né? Hoje em dia, apesar de ter sido muito grata por tudo que eu vivi, eu sinto que o meu estilo de viagem mudou bastante. E hoje em dia, para fazer uma viagem mais longa, eu prefiro estar com mais dinheiro na minha conta. Porque se der alguma merda, eu vou ter aquele dinheiro ali pra me salvar. E não ficar ali no desespero, como aconteceu algumas vezes no início da minha viagem, quando eu tava com a minha conta praticamente zerada. E passei uns perrengues que, assim, hoje em dia eu não tenho essa disposição pra passar. A sexta lição que eu aprendi é que a vida não é perfeita e nunca será. Eu lembro que quando eu tava planejando a minha viagem, eu ficava vendo os stories de vários influencers, né, que me inspiraram. Eu ficava imaginando, nossa, a vida deles é perfeita. Quando eu começar a viajar, a minha vida vai ser perfeita também. Todos os meus problemas serão resolvidos. Tadinha, né? Mentira, gente. Quando eu comecei a viajar, eu comecei a ganhar novos problemas. Acho que até mais do que quando eu tava parada. Mas foi uma escolha, não me arrependo. Tanto que eu vivo isso ainda. Mas a vida não vai ser perfeita. E é engraçado porque muitas pessoas mandam mensagem pra mim no Instagram falando, nossa, eu queria ter sua vida, nossa, sua vida é uma novela. E, gente, eu acho engraçado porque eu fui esse tipo de pessoa. E hoje em dia eu vejo que não existe. A vida é movida a imperfeições e a gente tem que aprender a se mover junto com elas. A sétima lição que eu aprendi foi sobre as dores e as delícias de viver viajando sozinha. Muita gente coloca medo, né, sobre viajar sozinha. E tem aquele lado também que as pessoas romantizam muito sobre viajar sozinha. Assim, obviamente, viajar sozinha foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque me fez gostar ainda mais da minha própria companhia. Mas eu não vou mentir, que existe sim momentos de solidão, onde você vai se sentir sozinho, onde você vai ter aqueles momentos em que só queria um abraço das pessoas mais próximas de você e você não vai poder fazer isso. Então, sim, existem esses momentos e não são fáceis, mas também existem momentos maravilhosos onde você olha pra si mesmo e pensa, caraca, eu fiz tudo isso sozinha, olha quanta coisa eu conquistei. Você sente uma sensação de liberdade, de independência, de autossuficiência. Então, é isso. Viajar sozinha é uma mistura, é uma dor e uma delícia ao mesmo tempo. E a oitava lição é
foi que eu aprendi a valorizar ainda mais aqueles que eu amo, aqueles que decidem ficar. Porque assim, a gente conhece pessoas o tempo todo e às vezes a gente acha que aquela pessoa vai permanecer na nossa vida pra sempre. E quando você menos se dá conta, aquela pessoa foi embora e você às vezes se vê sozinho. E são poucas as pessoas que realmente ficam na nossa vida. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, o nosso ciclo de amizade vai diminuindo, né? Então, depois de começar a viver viajando e ter muitas pessoas passando pela minha vida, eu achando que elas iam ficar pra sempre e não ficaram, eu comecei a valorizar ainda mais aqueles que decidiram permanecer, mesmo eu estando longe. Eu tenho uma amiga que eu tenho contato até hoje, mesmo depois de ter começado a viajar. E isso é muito importante pra mim, porque independente de eu estar perto ou não fisicamente, a gente ainda tem uma conexão, conversas boas pra trocar. Eu valorizo muito isso. Eu gosto muito de estar perto daqueles que realmente são importantes pra mim, daqueles que me consideram importantes também. Eu acho que é muito fácil você falar que é amigo da pessoa, dizer que tá ali pra tudo, quando vocês estão perto fisicamente, ou quando te convém. Mas e aí quando não te convém mais? Ou quando vocês têm que se separar, quando cada um toma um caminho diferente? Será que a amizade, essa conexão, né, seja amizade familiar ou amorosa, será que vai permanecer independente das circunstâncias? É difícil, né? Então, mesmo sendo difícil e vendo algumas pessoas permanecerem porque elas querem permanecer, eu acho isso muito, muito legal. E são essas pessoas que eu valorizo muito e quero ter sempre por perto, porque eu sei que são pessoas de verdade. Bom, isso não é nem metade das lições que eu aprendi, mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui e vou trazer mais reflexões ou outros aprendizados que eu venho adquirindo durante esse tempo. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal e até a próxima. Beijos!